Nos anos 80 e nos anos 90 a gente tinha um motivo legal para acordar cedo no domingo. Nos anos 80 a gente costumava assistir o Nelson Piquet correndo na Fórmula 1, ele foi tricampeão, e no finalzinho dos anos 80 e nos anos 90 a gente viu o Ayrton Senna. Basicamente, a gente achava mais divertido do que as corridas do Piquet era ver ele brigando com o Nigel Mansell, o inglês Nigel Mansell. Era básico. Toda corrida você pensava, será que o Piquet vai brigar hoje com o Mansell? Sempre tinha alguma treta. O Senna, já por outro lado, era o Senna. E aí me vem a seguinte pergunta. O que levou o Nelson Piquet, que foi tricampeão do mundo de Fórmula 1, a ser um apoiador do Bolsonaro, que guardou presentes dele na fazenda, foi chofer dele na posse? O cara compartilhou vídeo de fake news do Bolsonaro, compartilhou vídeo de ameaças do Bolsonaro ao Alexandre de Moraes, ao Lula, que leva um cara a agir como o Nelson Piquet. Na verdade, talvez o que o Nelson Piquet seja e tenha sido, sempre foi meio que Regina Duarte. Aquela pessoa, digamos, do segundo escalão, mas que por algum motivo está ocupando momentaneamente o primeiro escalão. Eu não tiro as qualidades do Nelson Piquet como corredor. Ele tinha lá os seus méritos. Mas talvez a impressão que eu tenho é que ele era o cara errado na hora certa. É mais ou menos como a Regina Duarte. Ela não é um grande, nunca foi, a verdade é essa, nunca foi um grande talento da interpretação. Ela não é uma pessoa de magnitude. Ela era tipo a viúva porcina. Quem é mais velho vai lembrar, aquela coisa caricata. Mas talvez o que essas pessoas escondam é que, no fundo, o personagem delas é elas de verdade. Aparentemente, o Piquet sempre foi o brigão, o cara que arranjava treta com todo mundo, a pessoa que no fundo, ninguém gosta, mas tem que tolerar porque tá ali. O Piquet nunca se deu bem com a Ayrton Senna. E até recentemente, depois que foi lançada essa série da Netflix, o Piquet volta a falar, colocar em dúvida a sexualidade do Senna. É típico do bolsonarismo. E se o cara fosse gay, daí qual é o problema dele? O que o Piquet tem a ver com isso? Mas, como eu falei, é típico do bolsonarismo. Se o Piquet não fizesse isso, ele não seria bolsonarista. Eu fico pensando no seguinte, por que, apesar de que aparentemente o Piquet está envolvido em coisas ilícitas, e seria, talvez, os presentes que estavam, em tese, na casa do Piquet, na fazenda do Piquet, os presentes que teriam que ser devolvidos para o poder público, por que o Piquet nunca se manifestou a respeito? Por que aparentemente ele nunca foi intimado para depor sobre isso? O que se descobriu depois é que, pelo jeito, as joias, aquelas que foram subtraídas do poder público para serem vendidas nos Estados Unidos e o dinheiro fazer o Bolsonaro se sustentar durante o golpe, bom, aquelas joias aparentemente não estavam na fazenda do Nelson Piquet, segundo o que se viu numa dessas mensagens no celular do Mauro Cid. Tipo, ó, se o TCU der uma batida lá na fazenda do Piquet, eles vão procurar as joias e não vão achar, porque não estão lá. O mais certo seria intimar o Piquet a se explicar. Mas por que o Piquet nunca foi chamado para se explicar sobre nada? E sobre aquela coisa mais estranha ainda, que o jornalista Guilherme Amado revelou há algum tempo, ainda na época do governo Bolsonaro, que era assim, o Piquet tinha sido o maior doador individual, até certo tempo, da campanha do Bolsonaro. Tinha doado 500 mil reais, 501 mil reais. Em compensação, uma empresa do Piquet recebeu do governo federal, através do Ministério da Agricultura e de um contrato sem licitação, ele recebeu 6 milhões. Quer dizer, então fica fácil, você entrega 500 pau e recebe 6 milhões? Maravilha. A pergunta que eu faço é, por que não foi feita essa investigação? Se foi feita, por que a gente não ficou sabendo? E isso é uma daquelas coisas que não me sai da cabeça. Por que o Piquet nunca foi chamado a se explicar? Por que ele mesmo nunca se propôs a explicar? Eu, se fosse envolvido em umas coisas como essas, obscuras, a primeira coisa que eu faria seria eu mesmo me explicar. Hoje em dia é tão fácil, basta você gravar um videozinho, botar na internet e a coisa está feita. Em 10 minutos você passou a tua mensagem. Por que o Piquet nunca fez isso? Porque essas figuras públicas são esquecidas e nunca são incomodadas, não são chamadas a prestar esclarecimento quando paira sobre elas dúvida razoável sobre a licitude daquilo que elas fazem ou fizeram. A dúvida que eu tenho sobre a lisura do Piquet é uma dúvida legítima. Como eu falei, não estou acusando ele de nada. Eu acho que o máximo que dá para acusar o Piquet é de ser um abobado, é um canastrão, um mau caráter.
Mas não dá necessariamente para dizer que ele cometeu atos ilícitos sem a gente ter alguma prova disso. Mas eu acho que se uma pessoa da magnitude dele, qual a magnitude? Bom, todo brasileiro conhece o Nelson Piquet. Teve uma certa representatividade no esporte nacional. Foi ídolo de uma geração. Por que ele se presta a um papel de coadjuvar uma figura pequena, em termos morais, como Jair Bolsonaro? Não seria mais razoável o Piquet chegar e falar, ó, gente, eu não fiz nada disso, eu não guardei joia roubada nenhuma. O cara coloca a reputação dele a risco desse jeito? Se é que ele tem uma reputação? Bom, se você chegou até aqui, peço a gentileza de você se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, comentar esse vídeo, inclusive comentando com as outras pessoas que também comentam, porque isso ajuda a engajar os vídeos, faz com que os nossos vídeos cheguem mais longe. E se você puder também, considere a hipótese de você virar membro do canal aqui pelo YouTube, R$ 4,99 por mês. Não é o preço de um copo de suco de uva quente, lá naquele restaurante, onde você almoça. E você vai estar me ajudando a produzir mais e melhores vídeos todo dia.